Fala galera, boa noite. Vamos lá, vamos começar mais uma live. Vou ajustar aqui só. Vamos lá. Fala Guilherme, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Vamos iniciando aí mais uma live de quarta-feira. Bom, vamos começando então. A ideia hoje é falar um pouco sobre a empresa Trisul. A Trisul é uma das empresas aí listadas na bolsa do setor de construção civil e é uma das que eu mais gosto do setor, na minha opinião é uma das melhores, tá? Uma empresa que trouxe multiplicações aí de patrimônio bem relevantes nos últimos 5 anos principalmente. Uma empresa que saiu aí do patamar aí próximo de R$1 e passou a valer cerca de 12, 13, 14 reais. Então, quem investiu em Trisul lá atrás, lá em 2015, 2016, com certeza aí teve uma valorização muito significativa no seu patrimônio. Multiplicou aí por mais de 10 vezes, né, o capital investido. Então, essa foi uma empresa, uma das campeãs aí de valorização da Bolsa de Valores e eu vou abordar na nossa live de hoje, tá? Só para a gente começar a fazer uma breve introdução, quem acompanhou a Bolsa de Valores hoje, galera, viu uma forte queda, né? Uma forte queda no preço aí generalizado das ações. O nosso índice Ibovespa, né, teve uma retração aí próxima de 5%, fechou aí na casa dos 95 mil pontos, uma queda muito forte. E o que trouxe basicamente essa queda no preço das ações aqui da nossa Bolsa de Valores brasileira? Então foram alguns fatores, eu estou até com o jornal Valor Econômico aqui de hoje, tá? Eu sou um dos assinantes também do jornal. E eu só queria dar alguns pontos que acabaram movimentando o mercado e fizeram com que as ações tivessem uma queda tão intensa como foi o dia de hoje. E quais foram os principais motivos, né, pessoal? O primeiro caso é a nova onda de coronavírus que está surgindo no hemisfério norte, né? Isso eu estou falando de basicamente Europa e Estados Unidos, que são os países aí que estão mais aí na mídia, né? O continente europeu e também os Estados Unidos. E até uma notícia aqui do Valor Econômico que saiu hoje: mortes nos Estados Unidos crescem ao nível de agosto e vão subir. Então esse é um fator muito importante. Olha só também aqui, ó, França deve anunciar hoje novo lockdown de 30 dias. Então essas duas notícias, tanto o fechamento aí dos países europeus quanto também o aumento do nível de mortes nos Estados Unidos, acabou afetando diretamente a Bolsa de Valores brasileira e derrubou aí o patamar para nosso índice aí de próximo de 5%. Hoje foi uma queda muito forte de fato. E esse foi o principal motivo, na minha opinião. E teve outros motivos também, é lógico, né, galera? Por exemplo, as eleições nos Estados Unidos. Então, como a gente está muito próximo das eleições, e isso acaba, de certa forma, gerando aí uma grande instabilidade na nossa bolsa. Ninguém sabe o que vai acontecer. Os Estados Unidos são a maior potência global, né? E isso afeta diretamente o nosso país. Então, tem o Trump, tem o Biden também, que está tendo essa disputa, ninguém sabe quem vai ganhar. Esse clima de incerteza acaba criando uma certa aversão aí a risco dos investidores, fazendo com que eles busquem aí ativos mais seguros, né, ou menos voláteis, levando o dinheiro, levando os recursos do Brasil para fora, buscando proteções como, por exemplo, o ouro, por exemplo, o próprio dólar também. Isso naturalmente faz com que o preço das ações acabe caindo.
Então esse também foi um outro fator aí bem importante que fez com que a Bolsa de Valores nossa caísse com muita intensidade hoje, né? O primeiro fator, a questão da pandemia, e o segundo fator, a questão das eleições nos Estados Unidos. Só ver a pergunta aqui do Vinícius. Você acha que irá ocorrer uma queda semelhante? Vinícius, é o seguinte, respondendo a sua pergunta, vamos lá, ótima pergunta. Hoje caiu quase 5% e eu acho que eu aprendi a lição da última queda forte, né? Na última queda eu tinha caixa, eu estava preparado, tanto que eu fiz alguns aportes de fato na última queda aí na primeira queda, na verdade, né, lá em março, do coronavírus. Peguei algumas altas muito legais, inclusive uma das altas que eu peguei, que eu tive praticamente 100% de lucro, foi na empresa que eu vou falar hoje, né, que é a Trisul. Eu cheguei a comprar ela, eu até mandei no grupo do WhatsApp na época. Para quem não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo gratuito aí que a gente fala sobre investimentos. E lá na época, lá em março, eu avisei a galera que eu estava comprando o Trisul. E eu havia pagado na época cerca aí de R$5, se eu não me engano. E eu sei que eu vendi ela próximo de 10. Então foi praticamente uma multiplicação de 50%. Por quê? Porque realmente é uma excelente empresa, eu vou abordar ela hoje. Só que é uma excelente empresa que estava com um mega desconto, né? Não fazia sentido ela estar sendo negociada naquele patamar de preço. E aí eu fui lá, aportei, daí 2 meses veio aquela recuperação forte, é óbvio que isso ia acontecer em Trisul, e eu acabei vendendo as minhas ações, tive aí um lucro bem relevante e acabei saindo fora da operação. E respondendo então a pergunta do Vinícius, eu estou mais preparado para essa crise, claro, eu fiz a minha lição de casa, eu tenho muito mais caixa hoje disponível para poder fazer aportes em relação à primeira queda. Então hoje, se a bolsa continuar caindo, eu tenho mais grana para poder comprar barato as ações. Só que, no patamar de hoje, em 95 mil pontos, eu ainda não fiz aportes, tá? Eu ainda estou um pouco mais cauteloso, porque realmente essa onda aí de fechamento dos países, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Então eu estou segurando um pouco mais. Eu acho que vai cair, mas eu estou segurando um pouco meus aportes, eu tenho grana em caixa, estou preparado, mas eu também estou investido na bolsa. Então se de repente não acontecer nada e a bolsa continuar subindo, eu estou tranquilo, porque eu tenho capital em bolsa de valores. Agora, se as ações continuarem se desvalorizando, eu também tenho capital para poder comprar barato. Então eu estou preparado para os dois cenários. Se de repente essa for só uma leve queda e voltar a subir, ok, positivo para mim também. Eu tenho ações em bolsa e meu patrimônio vai se valorizar. Se continuar caindo, eu tenho caixa também para comprar barato. Então eu ainda não fiz aportes pesados nessa primeira queda, porque eu acredito que ainda vai cair mais, mas eu acho que é importante a gente estar preparado para os dois lados, ok? Então essa foi a pergunta do Vinícius, né? Quem entrou agora, ele me perguntou se nessa forte queda que a gente teve aí, se eu acho que vai cair mais ou se ela já chegou ali no fundo do poço. E na minha opinião, eu acho que vai cair sim, tá? Mas essa é apenas a minha opinião, tem muita incerteza envolvida ainda, ok? Tem que estar preparado para os dois cenários, é isso que eu acredito, tá? Então eu falei para vocês aí as 3 principais causas. Respondi sua pergunta, Vinícius? Tá respondido? Eu falei então as 3 principais causas aí que eu enxerguei no mercado de hoje que causaram essa queda forte na nossa bolsa de valores. Então, primeiro, os fechamentos aí dos países por causa de uma segunda onda do coronavírus. Segundo, as eleições americanas que estão se aproximando. Peraí, caiu meu papel. E mais um ponto também, tem uma questão fiscal sendo discutida, esse monte de dinheiro do governo sendo liberado na economia, ninguém sabe quando que essa conta vai chegar, o risco de calote do Brasil está aumentando, porque ele está liberando dinheiro do caixa para a população, isso acaba aumentando o risco do nosso país, então isso também gera aí, de certa forma, uma questão de risco generalizado no mercado, né? Então esses 3 fatores somados aí, na minha opinião, acabam, de certa forma, causando essa queda absurda nos preços das ações. Isso é muito importante a gente ficar de olho justamente por isso. Porque as ações, elas têm um valor justo, né? Toda live que eu faço aqui quarta-feira, eu tenho calculado aqui com vocês o que eu acredito que é um valor justo a ser pago em uma empresa. E quando a gente consegue perceber uma diferença muito grande entre o valor justo versus o valor de mercado, isso pode ser que represente uma oportunidade de compra. Então é muito importante a gente ficar de olho, principalmente nesses movimentos aí de queda, porque essas quedas, como a gente já viu na primeira queda lá em março, elas de fato podem estar sempre mostrando para a gente oportunidades interessantes de valorização do nosso capital, ok?
esse foi um panorama geral, só queria trazer algumas ideias que veio aqui do Valor Econômico com relação a essa queda intensa da Bolsa de Valores hoje. E na minha posição, eu ainda não aproveitei essa queda porque eu acredito que ainda vai cair mais, mas essa é apenas a minha opinião, tá? Bom, galera, vamos seguir então no assunto de hoje. Toda quarta-feira a gente faz uma live chamada de Empresas da Bolsa. Eu até convido vocês, pessoal, quem quiser clicar no aviãozinho que está aqui na live e mandar aí para os seus amigos, para trazerem eles aqui para a nossa live. Hoje eu vou falar sobre uma empresa muito legal, que é a Trisul. A Trisul é uma das maiores multiplicações de patrimônio na Bolsa de Valores. Quem comprou Trisul lá em 2015 pagou aí próximo de R$1 por ação. E hoje a ação dela está valendo cerca de 10, né? Estava valendo até outro dia cerca de R$14. Então quem comprou lá em 2015 teve uma multiplicação aí de aproximadamente 14, 15 vezes do seu patrimônio, que é algo muito relevante. E a empresa ela continua lucrativa, continua com excelentes indicadores, e é isso que eu vou abordar na nossa live de hoje para chegar lá no final e fazer uma conclusão aí com vocês, né? Qual que é o preço justo de Trisul, qual que é o preço de mercado e se vale a pena a gente pensar em comprar ou não, tá? Então essa é a ideia da nossa live de hoje. É claro que eu sempre falo para vocês já sabem disso, isso não se trata de uma recomendação de compra, é apenas a minha posição com relação a uma grande empresa da Bolsa e o que eu estou fazendo com relação a ela, tá? Muito obrigado, Renato, pela sua participação. Eu sei que você está sempre junto com a gente aí. Te agradeço muito por estar sempre participando conosco. Renatão, um abraço, tá? Vamos lá, galera. Vamos falar então um pouco sobre Trisul. Começando aqui a nossa live, a Trisul, o código da empresa é TRIS, TRIS3, né? Esse é o ticker da empresa para vocês comprarem na Bolsa de Valores, caso vocês achem interessante. Na data de hoje, depois dessa forte queda, ela está valendo cerca de R$10,50. Então, para você comprar uma única ação de Trisul, você vai pagar R$10,50 na data de hoje, tá? Pode ser que isso vá se movimentando ao longo do tempo, mas como vocês sabem, o mercado de ações ele é super acessível. Você pode simplesmente chegar lá e comprar apenas uma única ação, tá? Dentro do mercado fracionário ele te dá essa opção, então é muito interessante essa questão de você investir mesmo com pouco dinheiro, tá? Então o mercado de ações ele permite que isso seja feito, tá? Então a Trisul hoje está listada a R$10,50 na Bolsa de Valores. Ela tem um valor de mercado aí próximo de R$2 bilhões. Esse é o valor de mercado aproximado da Trisul. Então vocês podem perceber aí que ainda a Trisul é classificada como aquelas empresas de tamanho de mercado menor, né? Que é o que a gente chama de small caps. A Trisul é uma grande empresa, ainda tem um valor de mercado pequeno, mas o potencial dela de multiplicação eu acredito que seja bem relevante, tá? Mas eu vou discorrer sobre isso ao longo da live. Os dividendos que a Trisul paga estão próximos aí de 2% ao ano, não é um percentual muito alto, porque a empresa ela busca o crescimento, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas é uma empresa que busca crescimento e não pagamento de dividendos, tá? Então hoje ela paga dividendos baixos, mas a gente sempre espera, né, que essa empresa ela cresça, ela chegue num período aí de maturação e aí ela comece a distribuir excelentes dividendos, tá? Mas hoje a Trisul não é uma empresa focada em dividendos, e sim no crescimento e valorização das nossas cotas. Pessoal que está chegando aí, muito boa noite. Boa noite para o Rafael, nosso parceiro aí também. Espero que vocês estejam todos aí muito bem. Na live de hoje eu estou abordando sobre a empresa Trisul, tá, galera? Está aqui o meu relatório. Então eu sempre falo para vocês, quem quiser saber mais sobre essa empresa, eu vou discorrer ao longo da live, mas eu sempre me baseio num relatório feito por mim aqui, com muita informação técnica de qualidade para passar para vocês. E quem quiser fazer o download da sua cópia, galera, é gratuito esse relatório. Está lá no nosso grupo do Telegram. É só vocês clicarem no link que está aqui na bio do nosso Instagram, entrar no nosso grupo do Telegram e também ir lá e baixar a cópia do nosso relatório, tá? Lá nesse grupo não tem só a Trisul, tá, pessoal? Tem todas as empresas que eu já falei aqui. Tem o relatório de Taesa, de Itaúsa, de BB Seguridade, de Vivara, de Magazine Luiza, de CVC. Então tem uma série de relatórios gratuitos lá no nosso grupo do Telegram. E agora também entrando mais um deles, que é o relatório da Trisul, ok? Uma excelente empresa do setor de construção civil. Quem de vocês, se por um acaso alguém tiver em carteira as ações de Trisul,
manda uma mensagem aqui, só para a gente discutir, não só para eu saber se vocês já têm Trisul ou não, mas é uma empresa que eu gosto bastante, tá? Vamos seguir aqui então com o nosso relatório. Aqui está até uma ideia para vocês verem a multiplicação que a Trisul causou ao longo do tempo. Para quem investiu desde 2015, reparem que a Trisul valia cerca de R$1 aqui nessa época e olha o potencial de valorização das ações, né? Olha só a multiplicação. Quem investiu aqui R$1.000 terminou com um patrimônio bem relevante, né? 12 vezes maior, R$12.000 ao longo aí de 5 anos. Quem investiu R$10.000 terminou aí com 120 mil, né? Então, realmente é uma multiplicação muito significativa que essa empresa trouxe para os acionistas, tá? Bom, o Guilherme, eu vi aí que tem Trisul também, realmente é uma empresa que eu curto muito. Eu já tive por muito tempo, bateu cerca de R$12 eu vendi, como eu vou falar para vocês com relação ao preço daqui a pouco. Mas agora, com essa queda recente, eu já estou começando a ligar o alerta, né? Para eu voltar a comprar ela de novo. Porque, é claro, né? Eu sou um investidor de longo prazo, eu sempre penso em segurar as minhas empresas o maior tempo possível. Só que tudo tem um limite, né, galera? Eu sempre calculo o preço justo das minhas ações. E quando chega em determinado patamar, se eu acho que a empresa já se valorizou muito, eu vou lá e vendo, né? Como eu falei para vocês, eu comprei Trisul a R$5 e vendi ela próximo de 10, 10,50, por aí. E aí ela subiu para 12 e agora ela está voltando a cair. Então eu já estou de olho nela de novo. De repente, logo eu posso comprar ela novamente na minha carteira, tá? Israel, ela é do setor de construção civil. Então, por exemplo, Trisul, MRV, Atenda, Ezetec, são as empresas aí, alguma delas, né? Vou até falar sobre isso na hora que eu for fazer o valuation comparativo, que eu comparo ela versus as outras empresas do setor, mas a Trisul é uma empresa do segmento aí de construção civil, tá bom? Seguindo aqui então, a Trisul já é uma empresa, galera, muitas pessoas aí ainda não conhecem muito bem sobre essa empresa, porque ela é uma empresa que não está tão falada no mercado, né? É uma empresa que a gente chama de small cap, que é um valor um pouco menor, mas é uma empresa já com mais de 30 anos de experiência no mercado. Ela já lançou mais de 200 empreendimentos com 2,5 milhões de metros quadrados construídos. Então é uma empresa aí muito relevante para o segmento de construção civil. Ela já lançou aí 42 mil unidades, tá? Então realmente é muita coisa. E talvez a gente aqui, às vezes mais aqui focado no interior, às vezes a gente não tem tanto conhecimento dessa empresa, porque a área de atuação dela é muito mais focada na Grande São Paulo, na capital. Então, por exemplo, a área de atuação principal dela é capital e Grande São Paulo, e também mais de 20 cidades no interior de São Paulo, é claro, litoral e também Distrito Federal. Essas são as áreas de atuação de construções aí, né? Dos seus empreendimentos nessas cidades, nessas regiões. É aí que a Trisul está atuando. E quando eu falo de construção civil, eu sempre analiso qual que é o padrão dos imóveis, né? Se a empresa ela busca um padrão mais elevado, imóveis mais caros, ou uma classe mais classe média, ou uma classe mais baixa, tá? Porque tem diferenças aí nas operações de cada uma das empresas. E no caso da Trisul, galera, eu gosto bastante porque ela atua nos segmentos aí de médio e alto padrão. E por que eu gosto mais desse segmento do que o segmento mais Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? O segmento Minha Casa Minha Vida, como por exemplo a MRV e a Tenda, são ótimas empresas também, só que eu vejo quando uma empresa de construção atua mais no segmento de base, ela depende muito de financiamentos e depende muito do governo, né? Do governo liberar crédito, os programas aí habitacionais para poder vender os seus empreendimentos. E se de repente o governo começa a segurar esses financiamentos, existe um risco que essas empresas elas fiquem aí com seus imóveis parados, e aí imóvel em estoque na construtora é muito ruim, né? A empresa precisa terminar os seus empreendimentos, se possível já com todos eles vendidos ou com grande parte dos lotes vendidos, né? Então, geralmente quando uma empresa ela depende mais da base, né, de classes mais baixas, financiamentos do governo, existe um risco do próprio governo cortar as linhas de crédito e ficar com os imóveis empacados. No caso da Trisul, ela já atua mais no segmento de médio e alto padrão, que já não tem tanta essa dependência do governo. Então, de repente, os imóveis dela, acredito eu, que deve ter um giro aí maior em comparação a empresas que estão mais focadas no segmento de classe baixa, né? E também ela atua com uma margem de lucro maior, né? Geralmente esses segmentos de médio e alto padrão oferecem aí para as empresas uma margem de lucratividade maior
como vocês vão ver lá no final, na hora que eu falar sobre os indicadores, tá? Mas é um segmento que eu gosto muito, o setor de construção tá bombando, tá super aquecido, principalmente devido aí a taxa Selic tá muito baixa, então os financiamentos eles estão mais baratos do que eram antigamente. E também eu gosto muito do setor de atuação da Trisul, que é médio e alto padrão, que não é tão relacionado aí com financiamentos, não tem tanta dependência assim das linhas de crédito do governo, tá? A empresa, como eu falei para vocês, tem mais de 30 anos de experiência, só que ela tem ações na bolsa desde 2007. Foi o ano que ela fez o seu IPO, né? O ano que ela lançou as suas ações no mercado. Então foi em 2007, tá? Seguindo aqui então, galera, quando eu falo de estrutura societária, né? Quem são os sócios da empresa? Quando você compra uma ação, você vai se tornar sócio dela e existem outros sócios também nessa parada. Então a gente precisa saber quem são esses outros sócios que vão participar conosco dessa jornada aí na sociedade dentro da Trisul. E aí, quando você olha, você percebe que tem uma empresa chamada Trisul Participações. Isso tudo está no nosso relatório, tá? Mas ela detém cerca aí de 50% de capital da Trisul, que basicamente são os fundadores, são os diretores e tal. Eles têm aí praticamente 50% do capital de Trisul, tá? E aí depois tem uma empresa, Safra Asset Management, deve ser do Banco Safra, claro, tem 5% das ações de Trisul e cerca de 45% das ações da Trisul estão disponíveis no mercado, que é o que a gente chama de free float, né? Então, as ações disponíveis, quando eu e você decidir comprar a Trisul, dentro desses 44% que nós vamos comprar a nossa cota, tá? E 55% está na mão aí da empresa mesmo, da Trisul Participações, e também desse asset que é dentro do Banco Safra, tá? Isso eu acho muito interessante, galera, porque quando você vai analisar a empresa, vai a fundo no site de RI, você percebe que os principais acionistas da empresa, o cara que realmente tem a pele em risco mesmo, o cara que tem o patrimônio dele em jogo, ele faz parte da diretoria da empresa, faz parte da presidência da empresa e do conselho. E por que eu acho isso muito interessante? Porque existe o que a gente chama de alinhamento de interesses, né? O diretor da empresa, ele não vai trabalhar contra a empresa, ele vai dar o melhor de si justamente para poder tomar as melhores decisões e fazer com que a empresa tenha uma alta lucratividade. Por quê? Porque quanto mais lucro a empresa der, de acordo com as decisões dos diretores, quanto mais lucro essa empresa der, mais as ações dela na bolsa vão se valorizar, é claro. E as ações na bolsa se valorizando, ele que é diretor e tem grande parte das ações da empresa, naturalmente o patrimônio dele também vai subir. Então é muito importante eu falar, né? No caso da Trisul, os diretores, o conselho, detêm aí grande participação das ações da empresa, então isso cria aí um alinhamento de interesses, né? Os caras vão trabalhar da melhor forma possível justamente para poder gerar valor para a empresa e, por consequência disso, uma valorização aí no preço das ações. Isso eu acho que é muito legal para a empresa, tá? É algo que eu valorizo bastante sempre que eu faço as minhas análises. Falando um pouco sobre dividendos, como eu já comentei com vocês, ela não é uma empresa focada nos dividendos, porque ela está sempre recebendo esse montante de lucro que a empresa gera aí dentro da sua operação e fazendo sempre o reinvestimento, né? Ela vende os seus empreendimentos, pega todo esse lucro, reinveste na operação para poder fazer novos empreendimentos e gerar mais dinheiro para a empresa. Então isso é a característica de uma empresa de crescimento e não de distribuição de dividendos, tá? Então realmente quando eu invisto em Trisul eu não estou visando dividendos, mas sim eu estou buscando a valorização das minhas ações, tá? Esse é o objetivo para quem investe nas ações de Trisul, tá bom? Deixa eu tomar uma água que eu falei bastante. Vamos falar agora, galera, de indicadores, tá? Uma parte importante também. Vamos lá. Falando então sobre indicadores, eu vou falar para vocês os indicadores que eu costumo analisar para poder tomar a decisão de compra ou não, né? No caso de Trisul, galera, eu estou sempre de olho, principalmente nos níveis de endividamento, né? Porque, basicamente, qual que é o maior risco quando você investe aí no mercado de ações? O maior risco é que essa empresa quebre, que essa empresa vá à falência. E E o que geralmente causa a falência de empresas é o descontrole das suas dívidas, tá?
Então eu estou sempre de olho aí nos níveis de endividamento da empresa, justamente para poder ver se é uma empresa saudável, se ela vai continuar crescendo no longo prazo, sem que essa dívida atrapalhe o seu crescimento. É muito importante a gente estar sempre de olho nisso. E aí eu peguei os principais indicadores que eu analiso nesse sentido. E no caso de Trisul, eu separei 3 aqui para compartilhar com vocês, tá, galera? O primeiro indicador é a liquidez corrente. Liquidez corrente eu comparo a grana que ela tem de curto prazo versus as dívidas que ela tem de curto prazo. Eu divido um pelo outro, que é o passivo circulante sobre... passivo circulante sobre ativo circulante. Então eu divido o que ela... Ao contrário, galera, perdão. Ativo circulante sobre passivo circulante. É o que ela tem disponível dividido pelo que ela deve. No curto prazo, um período aí menor de 1 ano. No caso de Trisul, a liquidez corrente dela hoje está próximo de 3. O que significa isso, né? Ela tem 3 vezes a mais disponível no curto prazo de dinheiro em comparação com o que ela deve. Então vamos dar um exemplo. Se a empresa deve R$1 milhão, ela tem em caixa 3 milhões de reais que daria para poder quitar 100% das dívidas de curto prazo e ainda sobra dinheiro. Isso é muito importante, muito positivo para a empresa, né? Porque dá uma certa tranquilidade para a gente no curto prazo. Essa dívida que ela tem no curto prazo, por mais que ela exista, ela está totalmente sob controle. Isso é muito positivo. Agora vamos falar do segundo indicador, né? O segundo indicador é o dívida líquida sobre patrimônio líquido. Esse indicador eu comparo tudo que a empresa tem de dívida em relação a tudo que ela tem de patrimônio, né? Eu divido a dívida pelo patrimônio. E olhem só que legal, o resultado desse indicador para a Trisul está dando 0,02, praticamente zero, né? E o que significa isso? A dívida dela é muito pequena em relação ao que ela tem de patrimônio. Então essa relação dá quase zero. Mais um ponto positivo, porque mostra que aí, nesse caso aqui, é dívida de curto e também de longo prazo. São todas as dívidas da empresa. Então isso reforça a solidez da empresa, né? Ela praticamente não tem dívidas, ou as dívidas dela são muito pequenas em comparação com o que ela tem de patrimônio líquido. Então isso é muito positivo também, mais um ponto positivo para o nível de endividamento de Trisul, ok? Agora também eu comparo a dívida líquida por EBITDA, né? Por EBIT nesse caso aqui, que eu comparo o que ela deve dividido por o que ela gera aí de lucro operacional, né? O lucro da própria operação da empresa. E também é um indicador muito positivo, está dando 0,15. Isso significa que em menos de 1 ano a empresa conseguiria pagar todas as suas dívidas apenas com o seu lucro operacional, com o seu EBIT. Então isso também é um ponto muito positivo para a empresa, tá? Nesse caso, então, os 3 indicadores que eu passei para vocês de endividamento, tanto a liquidez corrente, quanto a dívida líquida sobre patrimônio líquido, quanto também a dívida líquida por EBIT, os 3 estão muito positivos, tá? Então isso reforça a solidez da empresa Trisul, tá? Ponto muito importante também para a gente o nível de endividamento. Agora eu vou falar sobre a lucratividade da empresa, galera. Detalhe, quem está chegando agora aí, muito boa noite para vocês, pessoal. Eu fiz um relatório aqui, todas as lives que eu faço, vocês já sabem, eu sempre faço um relatório para trazer esses dados, essas informações técnicas que eu estou falando, né? E esse relatório está disponível no nosso grupo do Telegram. Então quem quiser baixar a sua cópia para poder ver cada uma dessas imagens, entender o que está acontecendo, os dividendos e tal, é só vocês entrarem no link que está na nossa bio e baixar o seu relatório no nosso grupo do Telegram, ok? Seguindo aqui então, vamos falar agora de lucratividade. Já falei de endividamento, então ponto positivo no endividamento. Vamos falar de lucratividade agora, galera. Então, o que eu costumo analisar para lucratividade, né? Eu sempre estou de olho no ROI. ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? Basicamente eu estou comparando o lucro da empresa, o lucro líquido da empresa, pelo patrimônio líquido da empresa. Então, o que ela tem de lucro em relação ao investimento feito pelos acionistas, tá? Isso é o significado de ROI. E no caso, não sei se dá para vocês verem aí, mas é um ROI que ele tem crescido. Aqui ele teve próximo de uma estabilidade. No ano aqui de 2016, ele ficou próximo de zero, mas não ficou negativo. E a partir de 2016, a empresa ela passou a se multiplicar. Aí que veio a grande valorização das ações, é lógico. Mas por que a empresa se valorizou tanto de 2016 para cá? Olha só a lucratividade da empresa como aumentou, galera. Aumentou muito. O ROI da Trisul ela tem sido crescente ao longo dos anos. Isso também é um ponto super positivo para a empresa, né? A gente sempre busca empresas que tenham aí um balanço sólido, como eu falei para vocês
do nível de endividamento de Trisul, e também eu busco empresas que tenham uma lucratividade crescente, que também é o caso da Trisul, né? O ROI dela também está crescendo ao longo do tempo, que eu acho aí que é algo muito positivo para quem pensa em investir em empresas a longo prazo, tá? Outro ponto positivo então para a Trisul, ok? Legal. Eu sempre reforço, né, que quando a gente faz uma análise de uma empresa, não basta eu olhar para dentro da empresa e ver se a operação dela está correta, se ela tem bons números, bons indicadores. É muito importante a gente falar do preço. E eu acho que, na minha opinião, o preço importa sim, tá? O preço importa. Não adianta você comprar uma excelente empresa por um preço muito alto. Talvez esse preço alto não justifique. Jamais você pode ter aí retorno se você comprar, se você pagar muito caro em alguma coisa, né? Então eu estou sempre de olho no preço. Eu já fiz a análise da empresa, quem acompanhou viu toda a análise da empresa, quem chegou agora, essa live vai ficar gravada também no nosso Instagram. Mas eu mostrei para vocês que a empresa só tem pontos positivos, na minha opinião, então é muito boa a empresa, por sinal. Agora a gente precisa analisar se o preço dela, que ela está sendo negociada na bolsa, se é um preço atrativo, lógico. E para isso eu faço sempre dois tipos de análise, né? Eu faço uma análise comparativa, que eu vou pegar os indicadores da Trisul e vou comparar com outras empresas do mesmo segmento, tá? Então, nesse caso, eu vou comparar a Trisul com a EZTEC, vou comparar a Trisul com a Tenda e vou comparar com a MRV, tá? E aí eu vou analisar os indicadores para ver se essa empresa está barata, se ela está cara, se ela é mais lucrativa, se ela é menos lucrativa, em comparação com essas outras empresas do segmento, tá? Do segmento de construção civil. E depois eu vou olhar só para a Trisul, e aí eu vou calcular o preço justo das ações de Trisul, que é aquilo que eu acho que realmente vale, né? O máximo valor que você poderia pagar pela Trisul. E a gente vai comparar esse preço teto, que eu chamo de preço teto, preço máximo, em relação ao preço que ela está listada no mercado hoje. E o nosso objetivo é verificar se existe uma diferença entre o preço teto e o preço atual. Se tiver uma diferença significativa, talvez seja um momento interessante da gente comprar essas ações de Trisul. É lógico que isso não é uma recomendação, é apenas a minha análise e eu não canso de falar isso sempre para vocês, tá? Mas vamos lá, vamos falar então sobre o valuation relativo, que é essa comparação que eu falei para vocês. Também está aqui no relatório, tá, galera, toda a comparação. Mas no caso aqui de Trisul, é legal que essa ferramenta que eu utilizo, que é o site Status Invest, ele mostra para a gente um ranking, né? Ele compara os indicadores das 4 empresas e dá as posições, né? Quem ficou em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro e quarto lugar. E olhando os indicadores, né? Eu separei o PL, a margem EBIT, a liquidez corrente e o ROI. Esses 4 indicadores eu estou comparando com essas 4 empresas do setor. E a Trisul, galera, ela ficou em primeiro lugar. Então, quando a gente compara ela com as outras 3 empresas do setor, a Trisul é a que tem os melhores indicadores, tá? Então, mais um ponto positivo para a Trisul. Tanto a operação da empresa é muito legal, quanto os níveis de preço e lucratividade da empresa também são muito atrativas em relação às empresas do setor. Então, outro ponto positivo para a Trisul. Agora, galera, é aqui que eu falo do valuation absoluto, né? O valuation absoluto basicamente é olhar para dentro da empresa, analisar os números da empresa e verificar se ela está cara ou se ela está barata. Ou basicamente eu vou analisar quanto que é o preço justo das ações de Trisul. Então vamos lá, eu fiz os cálculos aqui de acordo com uma série de premissas minhas. Isso pode variar muito de pessoa para pessoa de quem calcula, né? Porque cada premissa, cada entrada que a gente dá, o meu modelo de valuation vai dar uma saída diferente. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas, de acordo com as minhas entradas e com as minhas premissas, pessoal, hoje, para vocês terem uma ideia, a Trisul está sendo negociada a R$10,50 no mercado, tá? R$10,50. E pelas minhas contas, o valor justo de Trisul seria algo próximo de R$14, R$14,50. Ou seja, galera, sendo negociada a R$10,50, preço justo a R$14,50, na minha visão, isso está mostrando para a gente uma grande oportunidade, tá? É uma excelente empresa que está dentro de um setor que está crescendo muito, só que, devido a todo esse cenário instável que a gente está vivendo, a empresa ela tem caído bastante. E principalmente hoje ela caiu quase 6%, se eu não me engano, no mercado. Então é um ponto de atenção para a gente ficar de olho, porque é lógico, né? A gente quer comprar boas empresas,
por bons preços. Então eu estou acompanhando muito de perto a Trisul porque ela já está dentro do meu radar. Se ela continuar caindo mais um pouco, na minha visão já estaria aí uma possível entrada, né? Porque o meu preço teto para a Trisul seria algo próximo aí de R$12. Então, estando abaixo de R$12, para mim, seria um potencial de entrada. Então eu estou monitorando, acho que logo eu devo incluir ela na minha carteira. É claro que é aquilo que eu sempre falo, né? Não é porque uma empresa ela está abaixo do preço teto que nós temos que sair comprando ela e investir toda a nossa grana nela. Não é isso que eu quero dizer. O que eu sempre falo é o seguinte, é muito importante a gente fazer toda essa análise que eu fiz e também é muito importante a gente não ter muita exposição, ou seja, muito dinheiro aplicado em uma única ação. Porque de repente esse preço ele pode demorar para poder chegar próximo do preço justo que a gente acredita, né? E aí é importante que a gente não tenha muita exposição, né, muito patrimônio alocado nessa única empresa, porque se de repente ela continuar caindo e as empresas todas estão sujeitas a esse risco, né, você pode sofrer muito com o seu patrimônio. Então eu sempre recomendo, né, não invistam acima aí de 10 ou 15% do seu patrimônio em uma única empresa. A diversificação é a chave na minha opinião, tá? Diversificação é a chave na minha opinião. Então, ok, na minha visão, o Trisul está mostrando sim uma oportunidade de compra, uma excelente empresa aliada a um bom patamar de preço. Na minha visão, não é uma recomendação, mas na minha visão é sim um potencial de compra, mas com moderação sempre, né? Sem sair aportando tudo nessa empresa, porque aí o seu risco pode aumentar muito. Beleza, galera? Então, esses foram aí os fatos que eu queria expor para vocês. Falei bastante sobre a empresa e no começo, quem entrou aqui agora, no começo da live eu dei um panorama geral sobre o que aconteceu hoje no mercado, tá? Essa queda muito intensa da Bolsa de Valores, eu dei um panorama geral, expliquei na minha visão aí quais foram os 3 principais motivos. Essa live vai ficar salva, então quem quiser assistir esse pedaço, entrem aqui no nosso Instagram e assista lá que foi bem interessante também. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado da live. Vou me organizar. Quarta-feira que vem vai ser a 10ª live Empresas da Bolsa. Já analisei 9 empresas, então tem muito conteúdo para vocês. Quem se interessar mais aí pelo mercado de ações, já tem 9 empresas analisadas aí para vocês. São 9 empresas que eu gosto muito. E aí na semana que vem vai ser a 10ª live das Empresas da Bolsa. E eu vou falar para vocês logo qual que vai ser a empresa que eu vou analisar na semana que vem. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Depois deixem seus comentários quando eu postar essa live no nosso perfil do Instagram. E caso tenha alguma dúvida aí, manda pra gente no direct, pode me chamar no WhatsApp. Estou à disposição para responder a cada uma das dúvidas de vocês. Muito obrigado a todos, uma excelente final aí de noite, de quarta-feira, e te vejo na semana que vem, galera. Muito obrigado, um abraço e até mais. Tchau, tchau.